Entrevista com o Vampiro, com certeza, é uma das obras mais influentes sobre os chupadores de sangue que existem na cultura pop. A obra gerou uma sequência de 12 livros, uma graphic novel, um filme de grande sucesso, um musical da Broadway e agora também uma adaptação para a série de TV pela AMC+. Publicado em 1976, a autora Anne Rice cria todo o universo ali que fica conhecido como as Crônicas Vampirescas, e hoje a gente vai sugar, a gente vai se aprofundar em todas as referências, todas as inspirações que levaram à escrita dessa obra tão importante na cultura pop. Bora lá! Fala bebê, bem-vindas e bem-vindos ao Fábulas Cotidianas RPG. Sou o Pontes e hoje eu quero falar com vocês sobre Anne Rice. E já um disclaimer, esse vídeo já era para ter sido lançado há muito tempo. Eu gravei com o Adriano Manifesto, inclusive eu quero mandar um beijo, um abraço para você, Manifestos, que me ajudou ali a gravar. Na parte final desse vídeo ele vai entrar, na qual a gente analisa a série Entrevista com o Vampiro, que foi lançada em outubro do ano passado pela AMC+. A AMC+ promete aí agora fazer uma adaptação de todas as obras de Crônicas Vampirescas e também das Bruxas de Mayfair. Então assim, talvez esse vídeo ficaria um pouco datado, mas o que eu decidi é não só falar da série Entrevista com o Vampiro, mas também da vida da Anne Rice, as inspirações que a levaram a escrever Entrevista com o Vampiro, que na minha opinião é ali a sua obra máxima. Inclusive já fica aí uma dica, caso vocês queiram ver mais vídeos, se você curtir esse vídeo, deixa aqui nos comentários que outros autores e autoras de obras de terror e horror você gostaria que eu falasse aqui no canal. Antes de ir direto para o conteúdo, eu quero mandar um beijo, um abraço para pessoas super especiais, começando por você que se inscreveu nesse canal. Passamos dos 1000 inscritos no ano passado e a gente só tende a crescer. Então, não é inscrito ainda no canal, tá conhecendo agora o canal. Aqui eu falo sobre RPG de mesa, principalmente Mundo das Trevas. Então a gente tem séries de RPG, eu falo sobre lançamentos de livro e quero trazer cada vez mais aqui para dentro do canal conteúdos falando também sobre filmes, sobre cinema, que é uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigado a vocês que se engajam, vocês que deixam comentários, que deixam like. Inclusive, deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal, ajuda demais o canal. Não tem como falar que a gente não vive hoje uma sociedade que você não tem que, não depende do engajamento, porque produtor de conteúdo depende sim muito do engajamento das pessoas, dos fãs. E eu me sinto muito grato, porque embora esse canal ainda seja pequeno, se a gente olhar num cenário macro aí dentro das redes sociais, dentro aqui do YouTube, eu consigo perceber, consigo notar que quem curte esse canal curte de verdade. Então deixa comentários, então eu leio todos os comentários. Inclusive se você tiver críticas, contanto que você faça críticas educadas, você pode deixar aqui nos comentários também. Um grande abraço para Tati, que eu nunca vou acertar o seu sobrenome, Tati. Então, gente, a Tati, que é a Tati Malkavi Angel, ela tem um canal aqui no YouTube, ela também tá lá na Twitch, eu participei lá do Malk Talk, então vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo, no qual a gente fala sobre Vampiro à Máscara, a gente fala de tudo um pouquinho, sobre RPG do modo geral, sobre a vida e tudo mais e tal. Então, se quiserem me conhecer um pouquinho mais, nesse dia eu tava bem falante, link aqui na descrição, vão conferir também lá o canal sensacional da Tati, com o Fantecar também, que eles falam principalmente sobre Vampiro à Máscara, 5ª edição. Participei também no ano passado da Lore Sheet, comentando a Lore Sheet, lá no canal do Égua! O meu xará lá, o Rodrigo Hagabashi. Então vou deixar também o link na descrição para vocês conferirem o vídeo que eu participei lá, junto com o Rafael PH também, comentando sobre a Lore Sheet de V5. Um abraço também pra galera lá do Vale das Trevas. Ano passado eu participei de um podcast, 2 partes de podcast que a gente fala sobre fé verdadeira dentro de Vampiro à Máscara, dentro do mundo das trevas de uma forma geral. No primeiro episódio a gente fala da fé verdadeira de um âmbito um pouquinho mais filosófico, e aí depois a gente entra nos meandros ali das regras
e de como ela funciona dentro do cenário de Vampiro à Máscara. Link aqui também na descrição, vá conferir se você ainda não conhece o podcast Vale das Trevas, eles também têm um canal aqui no YouTube, confere lá, beleza? E não posso deixar de esquecer do meu queridíssimo que mora aqui no meu coração, menino Lucas, o Lucas Rosa, lá do Droga de Canal. Fiz participações lá com ele também, ele participou aqui de um vídeo de mago, que eu vou deixar link também aqui nos cards, mas vai também conferir a série de vídeos que a gente gravou junto, eu, ele, o Damascena do Vale das Trevas, o Rafael PH, a gente comentando lá no Clube do Livro sobre a antologia de contos de lobisomem apocalipse, o Drums Around the Fire, que o Lucas ainda vai estar lançando todos os vídeos, a gente já terminou as gravações, confiram lá essa playlist que tá chupimpa demais, super legal. E é isso, gente. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Siga também lá no Instagram, nas redes sociais, porque às vezes as notificações do YouTube, às vezes não, parece que não estão funcionando direito. Então, pelas redes sociais, eu lanço os conteúdos, quando vai sair vídeo novo no canal. E além disso, tem outros conteúdos, tá? Falando sobre lore, sobre regra, tem memes, tem de tudo um pouquinho lá, principalmente no Instagram. Também tô no Facebook, tô lá no Twitter e tem o blog também. Tudo link na descrição. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre Anne Rice, entrevista com o vampiro. Para a gente analisar a obra de Anne Rice, a gente também precisa antes cavar um pouquinho mais, ir mais lá no passado, para suas influências, para o que inspirou e toda a lore que já existia antes dela criar o seu universo das crônicas vampirescas. A gente pode começar, vamos lá, pela era vitoriana, os romances ali escritos principalmente no período entre 1837 e 1901, a literatura gótica, como foi mais conhecida, né? Você deve ter ouvido ali falar sobre Drácula, Frankenstein de Mary Shelley, entre outras obras, tratavam temas como loucura, sobre devassidão, sobre sexualidade, erotismo, sempre na figura, na alegoria de criaturas sobrenaturais. Então trazia monstros, vampiros, fantasmas, aparições para tratar sobre esses assuntos. Outra grande inspiração para Anne Rice foi um subgênero do cinema chamado de Cinema Exploitation, que teve, vamos dizer assim, teve várias épocas, tá? Mas o seu auge, segundo os especialistas, tá ali nas décadas de 1960, 1970, comecinho dos anos de 1970. Cinema Exploitation, ele tem como característica básica ser um filme de baixo orçamento e eram filmes mais apelativos. Eles traziam um certo erotismo. Então, eram cinemas que traziam muitas bizarrices, muito sangue, muita violência, muito sexo, violência, já falei de violência, né? Enfim, é um cinema que abusava mesmo ali de explorar os limites. Se você quiser saber de alguns filmes mais recentes que referenciam, que bebem também dessas influências do cinema exploitation, cara, praticamente você assistir os filmes do Quentin Tarantino, do Robert Rodrigues. Então ali, se você assistir Planeta Terror, do Robert Rodrigues, e A Prova de Morte, do Quentin Tarantino. São dois filmes que inclusive foram lançados nos Estados Unidos como um filme só. Eles tinham ali no início trailers falsos, trailers fake de filmes, meio esse estilo cinema exploitation. E eles, cara, bem essas referências. Então, se você não conhece, ficou curiosa, vá lá assistir essas duas dicas de filmes que eu acabei de falar. Toda obra ela vai estar carregada da biografia de seu criador ou criadora. E Anne Rice, as obras dela não são diferentes. Então, Entrevista com o Vampiro está carregado da biografia de Anne Rice, principalmente de uma tragédia familiar, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas vamos falar da criadora. Em 4 de outubro de 1941, nascia Howard Allen O'Brien. Quem é Howard? É a própria Anne Rice. Anne Rice tem como nome de batismo Howard. Os pais acharam uma boa, vamos chamar a nossa filha, que nasceu agora, com o mesmo nome do pai. Enfim, os pais de Anne, eu
na verdade, vejo a família da Anne como praticamente como se eles fossem família Addams do seu tempo, da vida real. O pai da Anne, ele era um poeta, ele gostava de arte, gostava de longos passeios a pé, levava suas meninas para longos passeios a pé dentro do cemitério de Nova Orleans. Ele era um católico fervoroso. Já a mãe de Anne tinha uma ligação muito mais com o ocultismo, era uma quiromante, ela lia a sua sorte na palma das suas mãos. Ela gostava de contar para suas filhas histórias de fantasmas, histórias fantásticas. Tudo isso teve uma grande influência, logicamente, na Anne. A Anne já na pré-adolescência e adolescência escrevia ali pequenas peças de teatro para que ela e suas irmãs interpretassem ali na sua casa. Uma curiosidade que diz que nessa época ela só escrevia peças que todo mundo morria no final. A desculpa era que, como não tinham cortinas ali para fechar, vamos dizer assim, o palco que elas representavam, então todo mundo morria no final, ficava tudo certo, palmas no final dos primeiros escritos da Anne Rice. Na adolescência, Anne morava ali perto de um cinema e teve um filme que teve uma grande influência sobre ela. A Filha do Drácula, uma produção de 1936. Essa produção, na realidade, ela seria uma sequência, vamos dizer assim, do Drácula de 1931, aquele do Bela Lugosi, o classicão, saca? Então, pode-se dizer que A Filha do Drácula é um caça-níquel. Caça-níquel, sabe aqueles filmes que abusam de uma franquia já estabelecida e aí eles lançam filmes só para ter uma sequência, só para pegar um pouquinho mais de dinheiro, abusar dos fãs? É esse tipo de filme. Entretanto, A Filha do Drácula, que foi estrelado pela atriz Gloria Holden, trazia ali uma trama, um subtexto que teve uma grande influência, que era a Condessa, que brigava contra os seus instintos, contra a sua própria consciência ainda humana de não querer matar. Ela brigava contra impulsos que a levavam a beber sangue. Essa personagem teve uma grande influência, provavelmente se você já leu o livro, conhece os filmes, né, já sabe, vai ter uma grande influência para a criação do personagem de Louis, que é aquela personagem mais dramático, aquele personagem que chora, que está brigando sempre contra a sua humanidade. A Filha do Drácula ela tem uma influência muito mais antiga, de 1872, uma novela chamada Carmilla, que foi escrita por um escritor irlandês chamado Joseph Sheridan Le Fanu. Na história, que é narrada pela personagem Laura, ela comenta, ela narra, né, sobre como ela conhece Carmilla e desde a chegada desta condensa Carmilla, como eventos bizarros começam a acontecer. É a primeira obra que trata sobre um casal de vampiras lésbicas, em 1872. É uma obra que subverte muito ali os valores, né, a cultura da época, e também é uma obra carregada de erotismo. É o seguinte, já encheu o saco! De sexualidade, de sensualidade, do papel da mulher na sociedade. É uma obra que vai contestar muito dos valores que eram pregados naquela época. Mas ela não foi a primeira obra que traz ali uma alegoria de vampirismo atrelada à homossexualidade. Um pouco antes, havia sido escrito um conto de 10 páginas chamado Manor, em 1884. Manor foi escrito por Carl Heinrich Ulrichs. E Manor narra a história de dois marinheiros apaixonados. Só que quando um deles morre, a paixão, o amor dos dois era tão forte que ele sai da sua tumba à noite para beber o sangue de seu amante. Veja que para a época o homossexualismo era tratado como um crime. A Finlândia, por exemplo, em 1889, a atividade considerada homossexual era passível de você ser preso. Infelizmente, em muitos países e muitas pessoas ainda têm essa mentalidade atrasada pra cacete, né? E um fato é que toda essa alegoria do vampirismo, de uma criatura que está sempre lutando contra seus impulsos, sempre lutando contra a sua própria consciência, acaba se tornando até uma certa obsessão da Anne Rice. Quando ela tinha ali seus 15 anos, a mãe dela
acaba falecendo e o pai da Anne acaba se casando de novo e muda-se com a sua família para o Texas. A Anne mais para frente ela começa a estudar jornalismo e ali na faculdade ela acaba conhecendo o grande amor da sua vida, o poeta Stan Rice. O Stan era louro, um cara super gentil, seducente ali e tudo mais, amava artes e ele tinha um apelido que os amigos dele chamavam ele de Lestan. O Stan Rice, ou Lestan, vai ser a influência máxima para a criação do personagem do Lestat, o amante do Louis. Passa um tempinho, o amor está no ar e Anne e Stan se casam e mudam-se ali para São Francisco, cidade também que vai ser palco das suas histórias. A Entrevista com o Vampiro começa ali com o Daniel Malloy e o Louis em um quarto ali em São Francisco. Durante ali as décadas, o começo da década de 1960, Anne e Stan acompanham vários surgimentos ali de movimentos culturais, por exemplo, como o movimento hippie, a Marcha do Orgulho Gay, que ocorreram ali em São Francisco. Embora nessa época ela fala que ela fosse mais reclusa, então enquanto as pessoas estavam na rua, ela estava mais em casa ali, tomando um vinhozinho com seu marido Stan. Nasce a primeira filha do casal. Em 21 de setembro de 1966, nasce Michelle Rice. Michelle era o que Anne e Stan estavam aguardando durante muito tempo. Eles amavam demais a sua filha primogênita. E eles falam que ela era belíssima, era uma garota brilhante, super ativa, super criativa. Eles descrevem a pequena Michelle como uma garota que parecia ter uma mente de adulta, assim, pelas coisas com que ela falava. Michelle, por ser mirradinha, ela tinha um apelido que eles chamavam ela de Mouse, né? Rato, ratinha ali em inglês. E também, segundo os seus pais, ela era muito parecida com a atriz Claudia Cardinale. Então, seus pais acabavam chamando também, às vezes, de Cláudia. Ou seja, a sua primeira filha também é a inspiração para a personagem Cláudia, que vai aparecer em Entrevista com o Vampiro, que é uma menina ali de 5 anos de idade, que Louis e Lestat vão adotar praticamente. Ela vai ser uma pequena vampirinha e um terror ali dentro da história para você que leu o livro ou assistiu o filme. Infelizmente, quando Michelle tinha 4 anos de idade, ela começou a sentir uma grande febre. Outrora uma menina tão ativa, tão espertalhona, estava cada vez mais reclusa, cada vez mais quieta. Michelle foi diagnosticada com leucemia. Os pais ficaram arrasados, tentaram de tudo. Drogas experimentais, vários tratamentos. Stan teve que abrir falência dos seus negócios para poder custear o tratamento da sua filha. Infelizmente, não houve nada que eles puderam fazer e Michelle acabou falecendo. O falecimento da filha foi um golpe arrasador para o casal. Os dois acabaram caindo numa depressão profunda. Outrora um casal extremamente apaixonado, agora eles viviam em brigas, reclusos. Os amigos tinham meio que impotentes, aquele grande amor se dissolvendo. Anne narra em algumas entrevistas que esse período ela caiu numa depressão tão profunda que ela não queria sair de casa. Ela se entregou totalmente ao alcoolismo, ela ficava bebendo na sacada de casa, somente olhando para o nada. E ela decidiu então enfrentar o luto da sua filha Michelle da melhor maneira que ela conseguia fazer, que foi escrevendo. Por ter feito o jornalismo, então a história de um jornalista que entrevista um vampiro e começam a discutir sobre o que é o sentido da vida, a inevitabilidade da morte, o que seria a imortalidade e aos impulsos da vida, uma história sobre culpa, uma história sobre consciência, sobre sexualidade. Entrevista com o Vampiro nasce ali praticamente como uma catarse no momento que Anne está enfrentando o luto da sua filha Michelle. O livro foi escrito muito rápido, no espaço de 5 semanas, e Anne então mostra o manuscrito ao seu marido, que adora a história. Eles então começam a procurar os editores da época para poder publicar o livro. Entretanto, devido àquele cinema, exploitation, que trazia os vampiros sempre em histórias de baixo orçamento,
sempre muito apelativa. A maioria dos editores rejeitou o livro, criticaram a maneira como Anne escrevia, outros tentavam querer mais explicações sobre a mitologia dos vampiros, do porquê que o vampiro existiria e tudo mais. Anne acabou recebendo não, atrás de não, atrás de não. Isso novamente arrasou Anne. Para ela estava fracassando como ser humano, como mãe e agora também como escritora. Talvez nada fizesse sentido. Talvez, por quê eu escrevi esse livro? Foi então que ela conheceu Phyllis. Phyllis Seidel era uma agente literária que adorava histórias de terror. E ao ler Entrevista com o Vampiro, ela adorou. Phyllis acabou se tornando uma grande amiga de Anne Rice, conseguiu a ela então um contrato de $12 mil, 6 vezes mais do que o valor que era pago à época para autores e autoras iniciantes. Entrevista com o Vampiro foi então publicado em 1976. Um sucesso de público que vendeu, na sua primeira edição de capa dura, mais de 26 mil cópias. Um grande sucesso que acabou alçando a carreira de escritora de Anne Rice. Avançando no tempo, com uma obra literária de grande sucesso, geralmente o passo seguinte que se espera é uma adaptação para o cinema. E a Paramount Pictures falou assim, não, vou dormir no ponto. Compraram os direitos por $150 mil. $150 mil pelo direito de poder produzir Entrevista com o Vampiro. Esperava-se na época que o filme fosse lançado logo em seguida, então já estava se esperando que Alain Delon, o ator francês, fosse interpretar o papel de Lestat. Infelizmente, a obra ficou ali décadas até ser de fato produzida. O fato que acabou atrasando e muito a produção foi a mente conservadora da época. A gente está falando ali do começo da década de 1980. Ronald Reagan, um ator que se tornou um político, foi eleito presidente dos Estados Unidos. E Reagan era um conservador que dizia que a sua bandeira, a bandeira de seu país jamais seria vermelha, que ele derrotaria os comunistas e ele implantaria planos neoliberais à nação. Não, a gente está falando de Ronald Reagan. Sei. Com isso, os produtores eles ficaram um pouco receosos. Com uma aura tão conservadora no país e nessa época do começo de 1980, estava ali se alastrando pelos Estados Unidos uma epidemia de HIV. Um filme que vai retratar esse período, começo da epidemia de HIV e a paranoia que as pessoas ficavam ali pelas pessoas homossexuais e tudo mais e tal. Filadélfia, estrelado pelo Tom Hanks e Denzel Washington. Cara, se você não assistiu esse filme ainda, é um filme velho, um filme meio antigo, mas vale super a pena, emocionante e retrata muito bem esse pensamento conservador da época e essa paranoia que as pessoas estavam vivendo. Então os produtores, com o roteiro de Entrevista com o Vampiro na mão, ficaram meio receosos. Cara, tá rolando tudo isso no país e a gente vai levar uma obra para o cinema de um casal de 2 vampiros gays que ainda adotam uma menina. Os caras falaram, cara, não vai rolar. E aí o que aconteceu? A Anne Rice começou a trabalhar numa adaptação para esse roteiro, numa esperança de que o filme fosse produzido. Nessa adaptação, Anne começou a reimaginar o personagem de Louis. Louis, nessa adaptação, seria uma mulher que se disfarça de homem para poder ter ali a sua propriedade nos anos de 1790, né? Mas que se apaixona pelo vampiro Lestat. Ou seja, teria ali agora um romance puramente heterossexual dentro dessa história, dessa adaptação que Anne estava escrevendo. Ela estava odiando escrever isso, mas ela achava que era a única forma do filme de fato ser produzido. E ela tinha a esperança que nessa adaptação a cantora e a atriz Cher fosse escalada para o papel de Louis ou Luísa nessa adaptação. Dizem que a própria Cher convenceu a Anne e falou assim, meu, isso é loucura, não faz essa adaptação. Vão se passando os anos
e várias atrizes vão ali sendo cogitadas para o papel de Louis ou Luisa, por assim dizer, né? Só o nominho fraco, Meryl Streep, Angélica Houston, entre outros nomes, estavam sendo cogitados para viver essa versão feminina do papel de Louis. Para o papel de Lestat, foram cogitados nomes, por exemplo, como Richard Gere, John Travolta e o cantor Sting. Anos e anos se passaram e essa obra não saía do papel. Só que assim, a Anne também não ficou paradona, tá? Só esperando o filme sair. Ela continuou escrevendo e ampliando o seu universo das crônicas vampirescas. Em 1985 é lançado O Vampiro Lestat. Em 1988 é lançado o livro A Rainha dos Condenados. Todos eles sucesso de público. Os anos se passaram e a Paramount Pictures acabou dormindo no ponto e entra em cena o produtor David Geffen. David Geffen era dono ali da produtora Geffen Pictures. David era gay e gostava de produzir obras um pouco mais disruptivas. Ele tinha sido responsável pela produção de filmes maravilhosos ali no começo dos anos 80. Por exemplo, em 1985 ele produziu Depois de Horas, do diretor Martin Scorsese, Pequena Loja de Horrores, do diretor Frank Oz, em 1986, e Os Fantasmas Se Divertem, de Tim Burton, que foi produzido em 1988. Neil Jordan, um diretor que havia ganhado o Oscar como melhor roteiro original por Traídos pelo Desejo, filme de 1992, foi chamado para dirigir Entrevista com o Vampiro. As peças finalmente agora estavam se encaixando. Embora em entrevistas futuras a Anne Rice tenha dado ali declarações elogiando o elenco, elogiando a produção, não foi bem assim no início. O início da produção ele foi bem conturbado. Ele até gostou da escalação de Brad Pitt para Louis, mas ela estava totalmente contrária à escalação de Tom Cruise para o papel de Lestat. Anne tinha a esperança que para o papel de Lestat fosse interpretado pelo ator Julian Sands. Só que Julian Sands estava mais para bruxo do que para vampiro. Vampirismo versus bruxaria! Uma outra curiosidade é que o filme é dedicado à memória do ator River Phoenix, que foi irmão do ator Joaquin Phoenix, que interpretou recentemente o Coringa. River Phoenix interpretaria o jornalista Daniel Malloy. Infelizmente acabou morrendo meses antes das gravações em um acidente e o papel acabou passando por o ator Christian Slater. Neil Jordan, ele estava muito contrário a essa ideia de ter uma criança ali dentro do elenco. Era aquela coisa meio Hitchcock, nunca trabalhou com animais e nem com crianças. Então, na concepção dele, ter uma pessoa no elenco que não tivesse bases sólidas de atuação seria problemático. Tudo isso mudou quando ele assistiu o teste feito pela atriz Kirsten Dunst, estreante que arrasou no papel de Cláudia, ganhou o papel e mudou ali a concepção do diretor Neil Jordan. Como eu falei, a produção ela foi bem conturbada, tá? Então, a Anne ela tretou feio com os produtores e eles deixaram ela no vácuo durante 6 meses. 6 meses de produção, ela não sabia o que estava rolando na produção. Embora ela tenha assinado o roteiro de Entrevista com o Vampiro, é já conhecido que Neil Jordan fez várias adaptações ali. A principal, por exemplo, é que ao invés de Louis estar deprimido pela morte de seu irmão, ele está deprimido pela morte da sua esposa e filha. O personagem, né, do pai de Lestat, que é mencionado no livro, sequer aparece aqui dentro do filme. O que faz totalmente sentido, porque adaptações, uma vez que você vai colocar uma obra literária que se passa por décadas ali, até séculos, né, dentro de um espaço de 2 horas de filme, é fato que você vai fazer algumas adaptações, algumas concessões e algumas coisas sejam tiradas ali do roteiro final. Eu acho que o principal é você se ater ali à essência, ao espírito da obra original. Para a produção foi chamado também o compositor Elliot Goldenthal, que na minha opinião fez uma trilha sonora simplesmente perfeita, e o Stan Winston,
que nessa época que a gente não tinha grandes efeitos visuais, né, de computação gráfica como a gente vê nos filmes de hoje, traz ali bonecos, maquiagem, props, robôs ali para efeitos práticos que até hoje, na minha opinião, são convincentes. Se você pegar, por exemplo, a cena ali que o Lestat, né, que ele é morto ali pela Cláudia e pelo Louis, cara, convence até hoje. E isso aí é um boneco, isso aí é um robô. Então a produção contava ali com nomes muito poderosos. 6 meses de gravação no escuro, né, sempre à noite, em um set fechado, em um set sem janelas, foi uma tortura para os atores. Brad Pitt disse que ficou miserável durante toda a produção. Para você ter uma ideia, todos os dias ali, os atores tinham que ficar pendurados de cabeça para baixo durante pelo menos meia hora para que o sangue escorresse para a cabeça e as veias, né, do rosto ficassem, né, à mostra, para que a equipe de maquiagem pudesse maquiá-los e tornar mais crível, mais verídica ali aquela maquiagem dos vampiros. Brad Pitt tentou de todos os jeitos, inclusive, abandonar a produção. Ele chegou até a falar com o produtor David Geffen e falou assim, quero vazar, isso aqui não dá pra mim não. Só que o David Geffen falou, cara, você assinou o contrato, então se você quiser sair, você vai ter que pagar pra mim 40 milhões de dólares. Aí o Brad Pitt falou, bom, então vou ter que seguir com o filme. Não deu não. Já entendi agora. Depois de 6 meses de produção, Annie recebe um VHS com o primeiro corte do filme e aí agora ela fica aliviada. Ela vê que várias mudanças foram feitas ali no roteiro original, mas que a essência da sua obra estava estampada. E aí ela começa a rasgar a seda, falando bem do elenco, falando bem da produção, mas como eu falei no início, não foi bem isso que aconteceu. Em 11 de novembro de 1994, Entrevista com o Vampiro estreia e é um sucesso absoluto, tanto de crítica como de público. O filme rendeu ali 60 milhões de dólares no primeiro semestre e até os dias de hoje ele já passou dos 223 milhões de dólares de arrecadações no mundo inteiro. E logicamente, uma produção de grande sucesso renderia o quê? Uma sequência. Lógico. Eu quero só colocar um ponto, tá? A primeira vez que eu assisti Entrevista com o Vampiro, na realidade não foi no cinema. Eu fui no cinema depois já na adolescência. O primeiro filme que assisti no cinema foi o Máscara, para você ter uma ideia. E eu assisti Entrevista com o Vampiro no Intercine da Globo. Lembra do Intercine? Você tinha que ligar para escolher o filme da noite seguinte, se passava na madrugada. Então, vários filmes eu assisti ali no Intercine. E Entrevista com o Vampiro foi um deles. Cara, a obra já me pegou ali. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho, coloca aqui nos comentários, quando foi a primeira vez que você assistiu Entrevista com o Vampiro? Você já gostou do filme logo de cara? Você tinha lido o livro, aí foi assistir o filme? Qual foi a hora? E você assistiu o filme, depois foi ler o livro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como foi a sua experiência com a Entrevista com o Vampiro. Bom, com o sucesso da produção, logicamente uma sequência, né, já começou a ser pensada e para ser produzida, mas ela demorou um bom tempo. Em 2002 sai A Rainha dos Condenados e, cara, eu não sei se você curte esse filme, eu acho esse filme muito cara, na moral, eu tenho vergonha alheia desse filme. Entrevista com o Vampiro ainda rendeu uma graphic novel e ele também rendeu um musical da Broadway que também foi um fiasco. Mas a obra literária, ela se mantém até hoje e ela foi influência, não tem como falar. Se você já jogou o RPG de mesa, se você conhece Vampiro à Máscara, você sabe que ele bebe muito da obra de Annie Rice, não tem como. Annie Rice, antes de nos deixar, acabou também vendendo os direitos da sua obra para a produtora AMC+. A AMC também é uma produtora que ficou muito conhecida aí por obras, adaptações, por exemplo, das HQs de Walking Dead para a série de TV, produziu uma das melhores séries de TV, que é Breaking Bad, e também Better Call Saul. Então, as expectativas estavam no máximo ali. E no começo, muita coisa começou a se falar, né? Porque os produtores já começaram a falar que haveriam
algumas alterações, algumas adaptações dentro do roteiro, mas que se manteriam fiéis ao espírito do livro. Gatos. Mas se manteriam ali fiéis ao espírito do livro. Então, a parte ali principal de Louis Lestat foi adaptada, ao invés de 1791, para a década de 1910. E aí começou, né, os jovens emocionados de internet também a reclamar da escolha do elenco, principalmente para a escolha do ator que interpreta agora o Louis, por ser um homem negro, né? E, enfim, começaram a ser as comparações. Mas o que eu posso dizer a vocês é que a série é sensacional. Sensacional. Ela se mantém fiel muitíssimo. Eu posso dizer até que a série é muito mais fiel ao espírito do livro do que o próprio filme. E ela traz agora, sem qualquer subtexto, sem qualquer entrelinhas ali, tudo o que a Anne Rice tinha colocado na sua obra Entrevista com o Vampiro. Então, os vampiros são assumidamente gays. Aqui, no caso, a Cláudia não é nem uma menina de 5 anos nem de 11 anos, ela é uma jovem de uns 18 anos de idade, até porque série você vai precisar da atriz novamente, criança vai envelhecendo, então natural que eles tenham optado também por fazer essa adaptação. E eu chamei o maravilhoso Adriano Manifesto para a gente falar sobre a série. Esse vídeo que a gente gravou foi gravado ali no comecinho de novembro do ano passado. A gente tinha assistido até o 6º episódio, se não me engano. A série, a primeira temporada já terminou. Eles vão começar as filmagens da segunda temporada esse ano e provavelmente a segunda temporada só sai no ano que vem. Então, se você quiser agora ver a nossa análise da série Entrevista com o Vampiro, segue aqui continua aqui na sequência que a gente vai falar. E, infelizmente, Entrevista com o Vampiro não veio para o Brasil até o momento. O serviço de streaming MC Plus não foi lançado no Brasil, nem na América Latina, e também não venderam os direitos para a série ser lançada em outros streamings. Logicamente que existem outras formas um pouco mais alternativas de você assistir, mas enfim, eu lavo as minhas mãos. Então vamos aqui ver a nossa análise da série Entrevista com o Vampiro. Fala, bebê! E olha, como eu falei no vídeo, eu não poderia deixar de trazer aqui uma pessoa sensacional. Cara que eu admiro demais, que troca ideia, que traz aí, que chama nas ideias mesmo. Então, Adriano, ou deveria chamar Manifesto, seja bem-vindo, bebê. Se apresente aí pra galera. Pô, fala, bebê. É uma honra aceitar esse convite, é uma honra falar contigo. Gosto de ti pra caramba, tanto do teu conteúdo, que foi através do qual a gente se conheceu, como das ideias que tu explana, que tu apresenta. Tu é um cara muito gente fina. É uma safra, é uma galera assim de produtor de conteúdo bom que eu descobri há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e pô, dá uma satisfação incrível, né, cara? A gente cringe, né? 41 aqui de caminhada. 40 esse ano aqui também, bebê. Entrou no ENTA. E, cara, pra mim é uma alegria, assim, porque, cara, a gente quando pegou, sei lá, Vampiro à Máscara lá em 98, 99, nem sonhava em um dia ter mais pessoas discutindo a respeito, produzindo conteúdo nacional, e ter com quem falar sem que isso fosse vergonhoso, fosse estranho. Ainda tinha aquele Satanic Panic aqui no Brasil, no final dos anos 90, começo dos 2000. E pra mim é uma honra, cara. Me chama como tu quiser. Adriano, Manifesto, tanto faz. Vou te chamar de Manifestos, então. Estamos aqui para discutir, para trazer, para esfregar na cara dos nerdola. Que, olha, infelizmente, nós tivemos aí boas safras de séries, de filmes, trazendo pautas sociais que eu acho que são importantes. E agora a gente descobriu, a gente já tinha visto esse movimento rolando em outras esferas, mas a gente fala, não, pô, aqui a galera pensa diferente. E não. Quando veio o Senhor dos Anéis, né, Anéis de Poder, que ok, não é lá uma puta série, mas trazendo aí um elfo negro, vários personagens negros, e aí a gente teve também House of the Dragon, e não
a gente falou, não, mas se isso rolasse dentro do universo de vampiro, a galera de vampiro gosta, né? De falar, não, eu tô acima da carne seca, né? Porque vampiro é um jogo político, não é entrar numa dungeon só e ficar matando e tudo mais. Mas a gente viu aí, infelizmente, né? A gente tá falando de pessoas hostilizando as adaptações que a série trouxe. E a gente está aqui principalmente para falar da série, mas dentro eu fiz questão de trazer você, Manifesto, como eu conversei lá com você, para uma pessoa que admiro pelas ideias, tem uma puta de uma vivência. E como a Rita Von Hunt fala, o lugar de fala, quando a gente fala assim, mas qual o seu lugar de fala? O lugar de fala ele não é uma coisa de tipo limitadora. Mas toda fala vem de um lugar. Exatamente. Então, o meu lugar é como um homem hétero, cis. E eu posso falar sobre o assunto. Mas ela tem essa questão de valor. E eu acho que, cara, você com a sua vivência, você pode falar muito, muito mais. Porque a sua subjetividade do que a série comunica é muito maior do que a minha. Eu achei a série do caralho. Tô achando essa série muito foda. Mas eu queria que você trouxesse... já vamos entrar então na série. Cara, o quão importante é ter uma adaptação em que um personagem, originalmente, ele é um homem branco, senhor de escravos, Sim. para um personagem negro, agora assumidamente gay, vivendo do racismo numa Nova Orleans ali da década de 1920. O quanto isso foi importante para você? Cara, quando a gente combinou de gravar, eu até fui refrescar a memória, porque eu já tinha lido a respeito. Eu não sou um profundo conhecedor do histórico, da timeline do movimento negro norte-americano, e nem especificamente do brasileiro. Mas eu tenho uma noção, que vem de muitos anos já. Mas eu não refresquei ainda, não me atualizei muito, né? No entanto, eu fui atrás de entender o contexto no qual a série se apresenta. Então, a gente está falando de algo que começa ali, se não me engano, em 1910, né? Quando o Louis começa a contar a história dele nesse período. E eu descobri um personagem muito interessante que é o William Edward Burghardt, uma coisa assim, que foi um sociólogo, político, ativista e etc., negro norte-americano do período, que iniciou lá para 1905 um movimento chamado... Peraí que eu até deixei aqui anotado, que eu achei interessante de trazer. Cadê? Enfim, ele iniciou uma série de movimentos, inclusive ele fazia umas reuniões. O cara estudou em Harvard, para começar, né? E isso lá para 1909 ele publicou revista, ele iniciou um movimento que era Niagara Falls, eram umas reuniões que aconteciam na região ali das cataratas do Niágara, e o cara já estava paralelo ao que a gente está vendo acontecer em Stormville, que é uma região que era notória, historicamente, pela segregação e pela miséria. Aquilo que a série mostra da segregação acontecendo no contexto dos prostíbulos é uma representação do que acontecia no todo ali, né? Então, era uma região notória pela segregação. E aí você está falando de uma época onde você já tinha pós-abolição e pós-libertação, movimentos que estavam buscando ampliar essa libertação, essa liberdade. E você tinha uma lei, por exemplo, eu até peguei o nome aqui que eu achei interessantíssimo. Eu fui refrescando a memória assim, de algumas coisas. Separados mas iguais. Era uma doutrina que havia na época que me dói um pouco o quanto isso parece textos que a gente está vendo agora, né? Sendo difundidos. Não, nós somos separados mas iguais. Parece muito o que se fala agora em 2022. Então você tem naquele período algo que a gente vê pessoas hoje tentando resgatar.
né? Que é uma separação mais clara, mais descarada. Enfim, esse fascismo que está aí querendo mostrar a cara, mostrando a cara, mas querendo botar as asinhas muito de fora, não é muito diferente do que ainda você tinha amparado pela lei naquele período. Então, quando eu assisti o primeiro episódio da série, o impacto que eu tive imediato, o elemento que mais me chamou a atenção e o que resgatou para mim assim, ó, muito claramente a questão da fúria, a raiva, a questão de quando você fica realmente, você cresce na condição de uma pessoa de pele negra, você cresce guardando aquela mágoa, guardando aquela revolta com você. Isso me lembra um pouco até o anime Akira, o mangá, o anime, porque você tem uma fúria que fica contida ali, que você parece que você está sempre à beira de algum momento, de alguma situação em que aquilo vai explodir. E o Louis, logo no início da série, ele traz isso para mim com muita clareza. Eu me identifiquei com ele de várias formas, não apenas pela questão da cor da pele e a sexualidade, mas o lidar com a família e o posicionamento em sociedade. Cara, aquilo me pegou de um jeito, porque eu sei o que é isso. Quem me segue, tu sabe, eu já comentei, você já deve ter visto, eu já devo falar com você, eu sou adotado por uma família de pessoas de pele branca. Então eu cresci em um contexto muito parecido com aquele de você estar em Nova Orleans na década de 10 e você está, de certa forma, livre, bem posicionado, porque você não está muito mal posicionado, não é que você está bem posicionado, você está sempre numa corda bamba. Então você faz parte da turma, mas você não é da turma, mas você tem que aguentar um monte de coisa e você não pode dar um passo em falso, porque você sabe, você entende. Eu acho que inconscientemente a gente começa a compreender, ainda na infância, que a gente está sempre à beira desse ataque de fúria, então a gente está sempre com a corda bamba, na corda bamba mesmo, a gente está sempre com a corda no pescoço. Porque se você sabe que se você falar um A, você, além de tudo, não está falando só por você. Você não vai ser interpretado só pela própria reação, diante do contexto no qual você vive. Você representa todo um tipo de pessoa. Como gay, como negro. E para ajudar, eu tive uma educação tanto quanto socialista, porque meu avô, eu não conheci pessoalmente, mas eu cresci ouvindo falar dele, e ele dizia que, filho de socialista, filho de trabalhador, tem que tomar mais cuidado que os outros. Vocês têm que ser mais educados que os outros, vocês têm que se comportar melhor que os outros. Porque se o outro fizer uma coisa errada, vão falar, o fulano fez. Se você fizer, aquele tipo de pessoa fez. Então eu cresci com a cabeça desse tamanho. E a hora que eu vejo o Louis ali com aquela família, cara, o cara entrou na questão da prostituição porque o pai foi cabeça oca e deixou. Cabeça oca / estava também num contexto de negro, liberto há pouco tempo, etc. O pai deixou a família na falência e aí ele é julgado também pela família. Então ele não tem um minuto de paz. E é muito real aquilo. Você vê que aquele jeito durão, mas eu não sou durão. Eu tenho que me fazer de forte, mas eu não sou tão forte. A mãe julgadora, a religião, cara, a fé. Cara, identificação total, assim, sabe? Ainda mais a questão da sexualidade, né? Que eu nem entrei ainda. Várias camadas. Me pegou de jeito. Várias camadas. Cara, a série... Quando eles falaram, né, que o ator, que agora... Depois eu vou colocar aqui, né, na edição, que esse ator iria interpretar o Louis. Falei, tá, mas como que vai ser esse contexto? Aí falaram, não, a adaptação ela vai se passar numa outra época, né? O livro se passa em 1700 e... Deixa eu ver aqui. 1790, por aí. Mais ou menos, 1791. Século XVIII. 1791. E aí, essa história, elas passa em uma outra época. Só que assim... quiseram deixar o personagem mais bonzinho. Não necessariamente. Porque a série mostra, justamente porque o Louis, justamente dentro de todo esse contexto que você falou,
que ele acaba virando um cafetão. Tá, enfim, gente, a gente vai falar alguns spoilers da série, tá? Ele se torna um cafetão e ele explora mulheres. E ele não é tipo assim, ele não passa o pano, né? Ele não passa o pano. Tanto que no primeiro episódio, o Lestat, né, meio que tem aquele né, tipo, dá aquela amor à primeira vista, na hora que ele vê o Louis brigando com o irmão, né? Tipo, ele agride o irmão. Né? Porque o irmão é mega religioso e toda essa parada e tal, e o Louis é um cafetão ali, que cuida de casa e tudo mais, ele tá lidando com um conflito de negócios ali e tudo mais. E, cara, eu achei muito foda a adaptação, porque não foi uma adaptação por mera adaptação, como a galera quis, muita gente, né, algumas pessoas quiseram colocar na internet, essa geração woke, querendo trazer pautas queer, agora toda série tem isso, toda série tem que mostrar isso, e piriri parará e tal. Cara, eu acho que contanto que seja uma história muito bem contada, Contextualizada, e ela não fere em nada o livro, tá? Tem adaptações, tem mudanças, mas eu posso dizer que a série é mais fiel do que o próprio filme, que foi, inclusive, roteirizado pela Anne Rice, né? Tanto que antes de morrer, ela balizou tudo, tanto que ela é acreditada como produtora executiva da série. muito obrigado por falar sobre isso que eu ia falar. A Anne Rice contribuiu com a Anne Rice estava ciente, a Anne Rice aceitou, a Anne Rice concordou. Inclusive, desculpa te interromper, eu vi uma entrevista com o diretor, se eu não me engano, o produtor, e ele falou, olha, o que era subtexto lá no filme dos anos 90 e o que era subtexto na própria obra, a gente transformou em texto. Sim. Alô, né? Quem é o cara, o fanboy, que na verdade nem é fanboy, porque para fazer esse tipo de crítica não é uma pessoa tão fã assim de Anne Rice, porque ela já trazia a própria homossexualidade como temática, como pano de fundo, lá na década de 70, que pessoa é essa que vem contestar uma questão racial ou uma questão de pauta identitária ou social numa obra de uma mulher que é tipo a minha segunda Madonna, Anne Rice. A Madonna fazia um monte de coisa que permitia você LGBT se identificar, e a Anne Rice na literatura, quando eu era moleque, eu nem comecei com entrevista, eu comecei com o Lestat, por causa do filme, eu falei, meu Deus, isso aqui, eu me achei. E aí a pessoa agora vem, francamente, cara, não dá nem, eu nem discuto com gente assim, eu não perco meu tempo. Não, nem porque deve. não há o que discutir. Inclusive, já mandar um recado. Se você quiser comentar, por favor, comente de forma educada aqui no canal. Agora sim, se você vier com comentáriozinho ofensivo e tudo mais, saiba que só você vai ver o comentário, tá? Porque vocês que comentaram e que não tiveram um like, nada, nenhuma resposta minha, é assim que eu lido com vocês. Simplesmente ignoro. Então, se você não sabe, se você tá ali encrustado, se você é um racistinha que se fala, mas mudaram a obra. Ok, teve adaptações, mas como o manifesto muito bem colocou, cara, que era subtexto virou texto, né? Acabou. E acabou, já era. E outra, mas e o filme e tal? Cara, o filme continua lá. Vai assistir. Eu sou mega fã do filme. Eu tenho Blu-ray, eu tenho DVD, eu tenho no HBO Max. Cara, eu amo esse filme. Eu amo. Esse filme tá aqui, ele continua aqui. Nada vai mudar. O livro tá aqui, cara. Você pode ler. O livro não pegou fogo. Vai ler! Saca? Vai ler. Não pegou fogo. Cara, porra, eu acho que a série realmente ela traz uma adaptação muito bem feita. E vamos falar um pouquinho, cara, dos episódios que você assistiu. Queria que você trouxesse aí o que mais te impactou, vou trazer, antes de você falar, eu achei muito foda aquela coisa, porque existem realmente diferenças aí nessa adaptação da questão do Louis, porque o Louis,
Do que eu me lembro, eu tô relendo o livro, né? Mas o Louis é sempre aquela figura que a gente conhece, depressivo, tal, não sei o quê, né? Mas ele é humano. O Lestat, eu acho que eu sempre achei o Lestat um canalha, eu sempre falei, até numa conversa que a gente teve, né? Se eu fosse um Bruhá de potência 6, eu amassava o rosto do Lestat. Mas enfim. Sim, gente. Hashtag Team Lestat, Team Louis aqui, tá? Tem uma cena muito foda que, avançando um pouquinho na série, um pequeno spoiler, que ele é enganado, né? É aquele episódio que você fala assim, você sempre foi um negro meio acima da média, uma coisa assim, né? Tipo, um negro inteligente. Negro extraordinário. Um negro extraordinário. Né? Cara, aquilo... Nossa. Eu cresci ouvindo algo assim, velho. Então, e por isso você tá aqui, velho, porque assim, é muito foda isso, trazer, saca? Então, o momento que ele tem a escolha dele falar assim, porque tinha aquelas, histórico isso, né? No colored allowed, né? Não é permitido pessoas de cor. Uma série muito foda que retrata muito isso, que faz meio também uma catarse da obra foda do Lovecraft, mas que foi um autor extremamente racista. E não quer dizer que, pelo fato de ser racista, quer dizer, você tira o que é bom do cara, mas você critica a postura horrível do cara, não é passar pano. Era normal na época, lembremos. Era o normal da época. Foi um contexto que ele foi criado, ele mudou algumas coisas disso, tanto porque, assim, ele odiava os judeus, se casou com uma judia depois, não deu certo, mas eles tiveram uma separação amigável, então depois que ele se mudou para Nova York, ele foi mudando a cabeça, porra, acho que essa parada aqui que eu pensava, acho que não era bem assim. Não é bem assim, entendeu? Então, e a proposta desse vídeo também é trazer esse tipo de conscientização, de discussão, de repensar, né? Talvez você tá muito na retranca de falar, não, mas isso é uma pauta. Mano, para de assistir Jovem Pan e vem com a gente. Pega na mão do tio, tá? Triste. Abra a cabeça, abra sua mente, saca? Mamonas Assassinas já falava. Abra sua mente. Mas também é gente. Então é isso, saca? Cara, me fala aí. Eu falei, né, dessa cena. Eu sou meio prolixo. Falei dessa cena aqui. E aí, em contrapartida, ele coloca, né, na casa de prazeres dele e fala assim: colored people only. Ou seja, somente pessoas de cor. E ainda ele coloca lá, não lembro em inglês como ele coloca, mas tipo, pessoas brancas não são permitidas aqui. Bocudo ele! É bocudo! Ele faz o exato oposto, né? Bocudo, né? Cara, me fala aí que cenas que você viu da série que mais te impactaram. Cara, de cara, assim, até pegando um pouco do que eu falei inicialmente, o impacto imediato para mim foi a questão do conflito religião-sociedade. E já a gente pode imaginar que não é dito, mas já havia um conflito com a própria sexualidade. No Louis do primeiro episódio, você tem você percebe que existe uma coisa que eu aprendi cedo na vida sobre você ser gay, ou você ser negro, ou você ser de qualquer forma que não padrão, e estar dentro de um contexto estar em praticamente qualquer contexto, porque em praticamente qualquer contexto a gente está sempre sendo colocado à prova, a ciência pelo menos, é que quanto maior o laço do presente, menos perguntas são feitas. Então a família que é católica, né, no caso da família deles, ou protestante, não sei, que o normal lá é protestante, né, mas enfim, a família religiosa, com aquele rapaz sustentando e fazendo o que estava fazendo, mas você percebe de cara, na primeira cena, quando aparece a família dele, o ambiente, as roupas,
Então, faça poucas perguntas. A mãe é muito sutil. A irmã também. O único bocudo é o irmão, que é representado como alguém que tem algum nível de necessidade especial, mas, se eu não me engano, no livro não é exatamente esse o caso. Ele é só um fanático religioso. Mas, né? No livro o irmão tem essa coisa dos devaneios, no livro ele tem visões, né? Sim. Que é bem comum em gente muito fanática, né? Chegar nesse ponto, assim. E eu me lembro que isso foi uma coisa. Agora, a questão, por exemplo, o cerne da questão, que é trocar o Louis dos livros pelo Louis, representado pelo Jacob, que, né, um ator de pele negra. Eu achei que isso vai tão fundo na proposta da própria Anne Rice, e por ter a aprovação dela, porque sim, como já falamos, Anne Rice aprovou essas mudanças, diferente até do filme da Rainha, que é melhor a gente não comentar. Isso dá uma outra motivação, inclusive para o próprio Lestat se encantar com o Louis. Se a gente considerar o Lestat do primeiro livro, o Lestat na entrevista, eu não gosto, eu me lembro que até eu comentei contigo que eu não li a entrevista direito, e eu fui reler depois, também não reli direito, mas eu fui mastigando assim aos poucos esse livro. Por quê? Porque quando eu tomei conhecimento da série, pós-filme, o Lestat que eu conheci no Vampiro Lestat, ele é um outro Lestat. Ele é o Lestat que a Anne Rice pegou como modelo e continuou em todos os outros livros das crônicas. O Lestat da entrevista, sob o ponto de vista do personagem Louis, no livro, ele é meio bobo em comparação com aquela coisa. Ele é uma coisa completamente sobrenatural do Vampiro Lestat para frente. No entrevista, você tem o Louis passando uma visão muito enviesada e de um Lestat que estava agindo muito bobamente, se a gente comparar, né? Ele não fala nada sobre os mistérios com os quais ele teve contato antes. Porque eu não sei se a Anne Rice já tinha escrito alguma coisa sobre o contato com a rainha, o contato com o Marius, blá, 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 blá. Já, se ela tinha noção dessas coisas no primeiro livro, eu acho que não, né? Porque no contexto do Entrevista com o Vampiro, a Anne Rice está colocando para fora tudo que ela estava sentindo, incluindo a perda da filha, e naquele período, a cabeça dela era outra já, né? A Anne Rice foi sui generis, né? Uma pessoa única, assim. Então, o Louis ser um personagem de pele negra nessa adaptação, o encanto do Lestat por aquela figura, que era aquela, eles chamavam de gente de couleur libre, gente de cor livre, no período, naquele contexto de Nova Orleans do início do século XX, naquele contexto de, ao mesmo tempo, imagina, o Lestat lia pensamento, e aí ele vê um cara que devia dar já uns conflitos ali, inclusive a própria sexualidade, e aí o cara tá se fazendo de durão, o cara tá brigando. Eu, se fosse o Lestat, também me encantaria por aquela figura naquele contexto, naquele período. Porque é uma figura, é um cara, o desprezo pela humanidade que o Lestat demonstra combina com abraçar, um termo tanto quanto Vampiro à Máscara, mas com trazer para o sangue negro, dar o presente das trevas, como é citado nas crônicas, para aquela pessoa. Porque o Lestat veio da Europa, ele veio da França, ele veio lá do século XVIII, ele não precisava de uma outra pessoa. O Lestat queria o novo, ele estava no novo mundo. Então, tem uma camada de acerto, tem um peso, o acerto dessa escolha, dessa adaptação para o personagem Louis, que é fora de série. Assim, tem aquela hora que ele fala, se você deixa se tratarem assim, que é o próprio Lestat falando com a humanidade, é o próprio Lestat em relação à humanidade. A gente tem muito isso em Vampiro à Máscara, né? Que assim, é uma coisa um tanto quanto sabá, mas assim, eles são comida. Você vai se submeter, e aí ele está falando para um homem de pele negra sobre por que você se submete. O cara está tentando te passar a perna, por que você deixa de tratarem dessa forma? E é totalmente de acordo com o personagem Lestat. Ele abraçar um homem de pele negra livre, que tem um bordel, que tem um conflito. Então combinou demais. É perfeito, na verdade. E aí me impactou muito ainda no primeiro episódio cara, a fala do Negro Extraordinário. Não sei se é no primeiro, acho que é do segundo episódio, na verdade. Eu falei que eu ouvi muito isso, né?
segundo ou terceiro já, agora eu já tô com... Eu também sou prolixo. Uhum. Eu cresci ouvindo isso. Então, quando eu era criança, nossa, ele gosta de música clássica, ele não gosta de samba. Nossa, ele não sabe sambar. Nossa, ele gosta de leitura. O meu pai sempre ficou admirado. A minha mãe me admirava, a minha mãe me achava estranho. E eu lembro de uma reunião de amigos de serviço do meu pai, ele era gerente numa empresa tal, e estava gerentaiada lá. E o cara abriu o olho e falou, nossa, teu filho gosta de tal música, teu filho... Então eu cresci sendo negro extraordinário. Porque eu cresci, pela minha adoção, num contexto onde não tinha negro. Então, primeiro o acerto de fazer essa adaptação. O irmão do Louis eu achei muito interessante. Eu não lembrei, nem lembrava desse personagem, quando eu lembrava do livro, assim, e tal, direito, assim, vagamente. Mas, assim, o amor que ele tem para aquele irmão, aquela coisa de proteger por causa da fragilidade, com a irmã também. Então, é muito gostoso você ver a adaptação em relação ao filme de 90, de 95, da família aparecendo. A mãe severa. Cara, isso é muito... A figura da mãe é muito forte, né? E ela... Não tem jeito. Freud explica, né? Dizem. A questão da figura da mãe, né, na criação de maiores homem. Poderes na tua cabeça. Sim, pro resto da vida. Sim, sim. Cara, eu digo que também tive uma identificação ali na relação dele com a figura da mãe, sabe? É muito foda. Pois latinas. É muito foda. E, cara, uma adaptação que eu adorei também dentro da série é a personagem da Cláudia. Sim. Se a gente pensar que a personagem no livro, ela tem 5 anos de idade, logisticamente, não é nem logisticamente, mas assim, em questão de uma produção, você trazer uma criança de 5 anos ali, né, dentro do contexto do filme e tanto da série, é improvável, né? Problemático. Primeiro, por exemplo, problemático. Obrigado. Porque, assim, no livro ela tem 5 anos de idade. Quando ela alcança ali 60 anos de abraçada, vamos dizer assim, né? Usando o termo de Vampiro à Máscara, ela começa a falar, pô, peraí. Ela já é uma mulher inteligente. Ao contrário do Louis, a Cláudia é uma máquina de matar, né? Como até é explicitado na série, né? For a killing machine, né? I kinda like her, né? Tipo, por uma máquina de matar, até que eu gosto dela, né? Sim. E no filme ela tem ali a Kristen Dunst, né? Fala que foi, inclusive, o primeiro beijo da vida dela foi dado ali. Qual a problemática disso, né? Foi dado no filme. E na série ela tem 18 anos, só que ela tem eternamente 18 anos. Pensa o seguinte, a vida é eterna, né? Sensacional isso, tem uma vida eterna. Você para na idade, então, dependendo se você foi abraçado muito jovem, qual a problemática disso, né? O 4º episódio da série é todo da Cláudia, então a gente vê, primeiramente, esse deslumbramento dela, né? Ela descreve o Louis como um anjo negro e o Lestat como um anjo branco. Cara, é muito bom. Sim, e aí ela tem esse primeiro deslumbramento, e aí tipo, nós somos a família agora, e aí ela começa a curtir a parada, né? E é muito engraçado que eu tive uma professora de roteiro que ela fala assim, toda obra artística que retrata um período histórico, na realidade ela está falando do seu próprio período histórico, né? Sim. Porque realismo histórico, se a gente for pensar, não existe. É impossível. Né? Eu acho impossível. Eu falo isso até num vídeo do canal sobre narrar um RPG medieval. Você não vai pensar, embora a gente tenha pessoas aí, né, querendo resgatar pensamentos medievos, né? Já tem, né? Tem, tal, mas, cara, não tem como. Então, toda obra, por mais que ela se passa num período histórico anterior, na realidade ela está falando do nosso próprio período. Eu acho que a série ela trata muito bem isso, porque, por exemplo, ela trata a primeira entrevista que ocorre, né, na década de 70, que é retratada no livro e no filme,
ela meio que ocorreu, mas ela não deu muito certo. Então, essa, na série, é uma segunda entrevista. Inclusive, ela menciona a pandemia. Ela tá inserida dentro do nosso contexto. Sim, bastante. Né? Então, a gente traz ali a Cláudia como uma jovem de 18 anos, mas que será eternamente uma jovem de 18 anos. Em que, naquele contexto histórico, o carinha, né, o crush dela, que ela se apaixona ali, Sim, tadinho. ele fica meio assim, tipo assim, pô, mas você é muito jovem. Não, eu tenho 18. Ah, você tem 18? Parece que tem Então, 14. Saca? Tipo, saca? E, cara, me traz aí o que você se achou dessa personagem e tal, dentro da série. Eu acho que pra gente chegar na Cláudia, fazendo uma observação rápida sobre o terceiro episódio, é outra questão que está diretamente ligada à adaptação, que eu achei que foi uma jogada de mestre dos produtores. Porque você tem o Louis criando a Cláudia. A diferença do próprio livro, em comparação com o próprio livro e com o filme de 95, você tem o surgimento da Cláudia na obra original e na adaptação do filme como uma consequência do Louis andando, caminhando, com fome, porque a gente tem que lembrar que ele estava na abstinência, né? E ele estava com além do conflito, ele estava fisicamente, né, fisiologicamente afetado, porque ele era um vampiro passando fome. E aí ele encontra a menina com a mãe morta, as pessoas estão morrendo por causa de uma doença, e nisso ocorre aquele contexto no qual ele pede para o Lestat transformar a Cláudia. No livro, como você tem todo aquele tumulto, aquela turbulência causada pelo Louis, revidando, que é um outro ponto, discutindo, falando, né, rapidinho, o medo que eu falei no início, né, aquele medo de revidar, porque você sabe que a hora que explodir vai vir com violência, porque você está acumulando essa agressividade, essa revolta, que é o que a gente vê no terceiro episódio. Quando tem aquele retorno da parte do Louis, de todo aquele contexto dele, e aí você tem aquele massacre sendo promovido em Stormville, ele estava se culpando por causar aquilo. O Louis da adaptação na série, ele carrega a culpa porque ele fez com que outras, revidando, ele causou uma reação contra as pessoas que ele estava representando. E aí você entra nesse conflito de, pô, até que ponto eu estou me representando essas pessoas, mas eu estou fazendo isso porque sou eu que estou revoltado, eu não me controlei e olha a merda que deu. Todo mundo está pagando por isso. Então, quando ele encontra a Cláudia, além de querer salvar uma menina, ele está querendo também se redimir, inconscientemente talvez, do que ele causou. Isso é muito diferente do que aconteceu no livro e no filme, né? Tu tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, você tem o surgimento da Cláudia vindo de uma culpa do Louis nessa adaptação. E a Cláudia, enquanto menina negra, que é outra coisa fantástica, porque tem tudo a ver com isso. Além de ser uma menina, e ele encontrou, e ele é humano, ele tem aquele conflito vampiro-humano, natureza humana, natureza vampírica, natureza humana. É uma menina que representa uma daquelas pessoas que se ferrou porque ele revidou. E o Lestat completamente não aprovando a ideia, por ela ser uma criança, por ele ter mais conhecimento que o Louis, etc. E quando eles transformam a menina, que ela vem com aquela coisa da infância, ela também carrega consigo a revolta da menina negra empobrecida, além de tudo, porque ela vem de um contexto ainda pior que o do próprio Louis. Ela era pobre, né? Ela era a menina que ficava esperando darem coisas, deixarem filhotinho de gato na porta da loja de brinquedo, porque ela não tinha acesso à loja de brinquedo. Ela fala sobre isso com o namoradinho, né? Com o Joseph, acho, né? Que ela ficava esperando colocarem filhotinho de gatinho ali, que ela podia pegar, não sei o quê. Então, assim, ela era uma criança, ela tem um contexto de fome, de ira, de raiva e de carência maior ainda que o do próprio Louis. E talvez isso também contextualize a natureza menos humana e mais predatória da Cláudia. Tá entendendo? Boa. Deixou a personagem ainda mais interessante. E é claro... Enriqueceu demais, né? Sim, não, enriqueceu muito.
E aí você tem a questão de quando ela começa a identificar. Ela tem mais facilidade que o Louis para enxergar os homens brancos, em específico, como comida. O primeiro que ela ataca é um policial, que representa tudo aquilo que... Tem uma mensagem aí, né? Tem, porra, você tá falando de uma série que faz essa adaptação pós George Floyd. Verdade. Em Nova Orleans, quando a gente teve aquela questão das enchentes, Beyoncé tá aí para não me deixar mentir. Nada é por acaso. E aí, ela ataca aquele policial, papapá, e quando chega no ponto em que ela tá se vendo como uma mulher no corpo de menina, é muito interessante e tocante que ela esteja escrevendo no diário como uma menina. Verdade. Os momentos de alegria dela por estar naquele contexto luxuoso. Eu acho maravilhoso quando ela ouve eles. Eu dei risada, eu dou risada só de lembrar. Ela lembrando, ela rindo dos dois brigando em francês. Eu achei que são pequenas coisas, né? Você que é mestre de RPG, são essas pequenas coisas que fazem o fluff da coisa, né? Como é bonitinho. Não, é mais engraçado quando eles brigam em francês. A gente pode falar com spoiler, né? Estamos falando com spoiler. Pode, né? pode. A Sim, fala sim, dela já. do comecei sendo chamada de demônio e depois eu fui chamada de anjo pelo cara que eu acabei matando. O Lestat forçando ela a ver o corpo incinerado. Cara, isso tudo é muito a foder. É um nível de enriquecimento do personagem, assim. Porque no filme não deu tempo de mostrar a menina Cláudia, que era aquela projeção da filha, da Anne Rice. Ela tinha uma outra... A Anne Rice estava botando uma outra coisa para fora ali. A particularidade agora é contextualizar a menina se sentindo mulher. Ela tem, se não me engano, 14 anos, né? Quando é abraçada. E ela já aquela hora que ela põe a roupa de adulta e ela lê o pensamento das meninas falando, crioula se fantasiando, né, de mulher, enfim. A hora que ela se apaixona pelo cara, ela fica esperando, aí o cara olha, joga a flor, ela vai encontrar aquela cena do sorvete é muito importante, né? Isso aqui é gostoso. Eu acho que você toma bastante sorvete, né? Aí ela, porque era uma coisa que a criança pobre não podia. E aí, cara, é muito maravilhoso, assim, e ela ser uma máquina de matar, e aí entra um pouco no que a gente estava falando sobre você tentar recriar um momento histórico, né? Você tentar reviver aquela coisa do período. A gente está falando também, em todas as crônicas vampirescas, e isso eu trago muito comigo no Vampiro à Máscara, né? Que vem de crônicas vampirescas, basicamente, né? Com certeza. É o que dá a liga, né? Que inclusive eu tive uma impressão em um diálogo um elemento, já volto na Cláudia, mas um elemento para mim, aonde a série referenciou o Vampiro à Máscara de um jeito até, talvez, na minha cabeça, um tanto quanto abertamente, direto, eu não lembro o nome agora daquele personagem que é basicamente um carniçal do Louis. Verdade, né? É verdade. Aquilo ali, a hora que o cara para ele se alimentar, com o pequeno gole que é citado nos livros, mas a gente sabe que Vampiro à Máscara pegou isso de crônicas vampirescas. Então, você tem um personagem que é basicamente um gol, um carniçal. Não sei se o termo mudou agora na V5. E aí ele porque ele é basicamente um deus, ele é praticamente um deus. Então, assim, cara, a gente tem muito... Dá para fazer essa leitura, assim, a adaptação de entrevista está referenciando, inclusive, Vampiro à Máscara, que referencia crônicas. É um retorno. Com certeza. O Mark Hayhagen, ele fala, né, que quando eu estava escrevendo o Vampiro à Máscara, as referências dele, a principal referência de cinema era Garotos Perdidos, mas ele mirou total ali, né? Vamos colocar ali que... Eu não lembro agora... vou colocar aqui na edição, mas Vampiro à Máscara, se eu não me engano, é do início dos anos 90, né? 94, eu acho. 95. E, cara, o livro da Anne Rice é de 1976. Já era um sucesso de público, de vendas. Sim. E saca? era E a obra singular. Muito conceito. Sim. Isso que você tá trazendo, manifestos, né? E pra galera,
que ele tá trazendo, porque assim, a série ela se passa em 2 tempos, assim como no livro, assim como no filme. Sim. Só que a diferença é que o período que a série se passa nesses 2 tempos, o período da entrevista é o período atual, 2022 ou 2020, sei lá, acho que Exato. 2022. 2022. Tanto que é mencionada a pandemia, o Louis, ele tá vivendo nos Emirados Árabes, ricaço, né? Tipo, bilionário e tal. E ele tem, de fato, o que a gente pode chamar dentro do RPG de Vampiro à Máscara um carniçal. Que é o cara falar. E no episódio 4, isso é maravilhoso. O episódio 4 é todo da Cláudia. E é o momento que, assim, o Louis tá dormindo durante o dia. Sim. E aí o carniçal dele chega e fala assim: olha, Hoje você vai ter começar. acesso agora, né? Vai ter acesso aqui agora aos diários. Fantástico Só isso. que e aí um lance todo de museu ali, né? Que ele tem que usar luvas, né? E aí ele vai lendo, tanto que o cara fala, ó, a gente indica você começar pela esquerda. Ele Aí vai ele vai pela direto direita. pro- Então vou no outro, né? O cara é do contra total. Ele, tá, vou começar pelo da esquerda e tal. E é muito interessante também, né, o momento que ele vai e vê o carniçal, vamos dizer assim, fazendo uma oração a Alá, né? Eu ia falar disso. Ele até questiona. Cara, maravilhoso. Ele até questiona, fala, achei que o Luí era seu Deus, né? E aí? Banu Como que é Hakim esse? Feelings. Sim. Fátima Sim. Fakid gostou, curtiu isso, né? Porque Abrindo um mega parênteses aqui. Se você fosse elencar ali, esquecendo aquele conceito de que você é abraçado, você obrigatoriamente é do clã de quem te abraçou. sim. Lestat, Louis e Cláudia. Quem você elencaria ali? Quem você falar assim, esse é desse clã, esse é desse clã e esse é desse clã. Começando pelo Lestat. Vereador, cara. Total, né? Ele A é cena da muito ópera. hedonista. Aham. Ai, mas é linda essa cena. A cena da ópera. A cena da ópera, pra quem não assistiu, Fala enfim, aí. gente, estamos entregando vários spoilers aqui. Eles estão assistindo uma ópera, e aí é um momento lindo, né, dos dois ali e tal. Aí entra a mulher, enfim, não vou saber agora se ela é tenor, barítono, não sei o que e tal. Acho que é soprano. Soprano. E aí ela tá cantando maravilhosamente, aí o Lestat, tipo, é o momento, o Louis até fala, né, o momento que ele resgata, o Lestat resgata a humanidade dele. Sim. Só que aí chega um filho da puta ali desafinado e aí ele começa a ficar tipo, O parâmetro de escolha do Lestat é muito historiador ou Ventru, né? Mas o Lestat não tem muito padrão, ele tem fome e crueldade. Aquilo é muito é mais historiador mesmo. Sim. O arquétipo do toreador hedonista que ama a arte, mas eu também colocaria aí Lestat um Até toreador. meio tem uma palavra que eu perdi, mas enfim, eu acho muito. Agora, tem só um porém Louis. ainda sobre o Vai lá. Lestat. O A gente Lestat. tem que lembrar que na série você está falando sobre alguém que está adaptando já tem conhecimento das crônicas, né? Verdade. E o Lestat, você percebe em 2 momentos, em 3 pelo menos, em 2. Esse da ópera e tem um outro momento quando eles estão dentro do prostíbulo do Louis e ele reclama do pianista. Ele não reclama, ele brinca com o pianista, vai lá, humilha e depois faz a música junto com o cara. Essa coisa do Lestat com música, com arte, a gente tem que lembrar que quando você entra em O Vampiro Lestat, o Lestat, a origem dele, pós sair do contexto familiar e cair no mundo, ele inclusive, posso falar um spoiler do Vampiro Lestat, do livro? Deve. Aqui a gente já tá jogando na cara. Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Lilith. Sim. Aqui é da caixa, né? Ele foge Boa. com uma trupe de artistas. Ele é um cara do teatro, ele é um cara da música. Ele referencia, inclusive esse é outro ponto que eu ia comentar, e depois eu vou voltar no que eu estava falando antes, onde a gente entrou em Vampiro à Máscara, e depois eu volto nos clãs. Mas assim, ele referencia muito sutilmente o Nicholas, que
eu não sei se acontece antes, eu não sei aonde na timeline aí, na linha do tempo, mas assim, o Nicholas foi um violinista que ele abraçou. Eu não sei se foi entre ele ir para os Estados Unidos e conhecer o Louis, ou se foi, eu acho que foi antes, na verdade. Ele teve o Nicholas que, inclusive, foi destruído ou se destruiu. É o que você descobre quando você entra numa entrevista no Vampiro Lestat, no livro. E ele fala sobre um violinista. Eu não sei se é no terceiro ou no quarto episódio. Teve um violinista que eu conheci, que foi uma cria dele, foi a primeira cria dele. A série faz eu desconfio, eu não sei se porque eu sou muito fã, então você começa a enxergar coisa até onde não tem. Ele faz uma referência sobre o Nicholas, que era o violinista que se matou, foi destruído pelo pessoal do Armand. Mas de fato porque a série, na realidade, tanto que a abertura da série se chama Immortal alguma coisa, esqueci agora. Immortal Vou colocar uma aqui. coisa assim. Porque, tanto que a gente, e aí eu vou querer, daqui a pouquinho a gente já vai falar disso, eles referenciam muito as bruxas de Mayfair. Então é um universo compartilhado. Eles estão fazendo o multiverso de Anne Rice. É um multiverso de Anne Rice, de fato. Total, total. É o World of Darkness of Anne Rice. Assim. Então, tem uma outra questão também. Depois a gente entra na questão das Mayfair, mas voltando aos clãs. Mas o Lestat sobre isso, é muito historiador. O Louis, eu desconfio que o Louis, ele seria um Ventrue com crise de humanidade, sim. É mesmo? Porque, na verdade não. Louis eu acho que é outro historiador também, só que é um historiador chorando. Eu colocaria o Louis da série. O Louis da série. Falando, né? Eu colocaria o Louis como um Bruhá. Porque ele tem um ideal. Tá, faz todo sentido, cara. Faz mais sentido. Ele tem um ideal. Ele tem aquela coisa de... Ele tem razões para ter ideal, meio Telbel, né? Sim. Só que na hora que o cara achava ele de negro, não sei lá das quantas, né? Como que é a palavra? O negro extraordinário. Um negro extraordinário. Aí ele perde as estribeiras. Aí ele cai no frenesi total e a moda caralha. Faz sentido. Faz muito sentido, na verdade. Eu ia considerar como um Ventrue pela relação com os negócios, mas ele era forçado a isso. Então, sim, é um Bruhá. Seria um Bruhá. Que esse conflito do Louis em matar é uma coisa que eu não consigo encaixar muito bem com o contexto dos clãs. Aí já entra uma maçaroca de ideia. Mas faz sentido até ele ter, porque ele está nas primeiras noites, então tá tudo certo, né? Mas seria um Bruhá, sim, faz todo sentido. Já a Cláudia, cara... Só fazendo um parênteses antes, porque assim, dentro desse contexto ele é um Bruhá, só que no contexto atual, né, de que tá rolando a entrevista, aí encaixa muito direitinho com o que você falou, ele é um Ventrue total, assim. É o cara no alto da torre, né? Mesmo, né? É o cara que tá na torre do Marfim, ele chegou lá, né? Total. Círculo interno até. Sim, total. Agora, a Cláudia... Vamos a Cláudia. Cara, a Cláudia Sabá. Eu não sei qual é. A Cláudia é uma... Na veia, né? Na veia. A Cláudia Sabá, a Cláudia Timiche. Só que ela não teve tempo de aprender vicissitudes. Se ela tivesse aprendido, ela tinha deixado dela com o corpo de adulta. Eu não sei como serão os próximos episódios. Mas a Cláudia, ela é Sabá. Ela é uma antitribo de qualquer clã. Pode ser uma gangrel. Uma gangrel antitribo, cara. Porque ela traz uma coisa da fome, assim, muito forte. Até eu não sei como vai ser depois do namoradinho, mas eu acho que ela perde completamente a humanidade ali. Ela anuncia isso no final do episódio. Agora, um clã para ela, eu não sei como vai ser. Eu preciso ver o quinto episódio para ver qual vai ser o nível da crueldade. Não consigo... Aí, então, você já puxa até o próximo tópico que eu quero falar, que é assim. Assistimos os 4 primeiros episódios. Gente, até aqui tá maravilhoso. Tá foda. A série, infelizmente, só tá saindo nos Estados Unidos.
Mas lógico, né? Assim, você pode pagar um serviço de VPN, Com auspício. assinar a MC Plus em dólar, né? A economia tá supimpa, assim, tá? O dólar tá barato pra caramba. Você pode fazer isso, né? Inclusive foi o que nós fizemos aqui, né? Falou rolar um teste de manipulação mais lábio. Ou, logicamente, tem a maneira lá Jack Sparrow. Mas enfim. Cara, até aqui a série só tá crescendo. Só tá crescendo. Tá. Nós temos, né? Quem assistiu o filme, provavelmente quem tá assistindo isso aqui, pelo menos o filme assistiu, né? Mas quem já leu os livros, você que nem já é um conhecedor de outras sagas aí da Anne Rice. Cara, e aí? Quais as expectativas daqui pra frente? A AMC já anunciou que a série foi um sucesso e eles renovaram para a segunda temporada. Cara, achei ótimo isso. Achei maravilhoso. Cara, as minhas expectativas, quando eu fui assistir, eu fiquei meio assim, porque eu falei, puta, se eles não tiverem nenhum retorno, ou um retorno muito baixo por causa das polêmicas, eu tô com medo de gostar e depois não ter continuidade. Porém, com o que eu tô vendo, e inclusive eu busquei assistir algumas resenhas feitas por pessoas que são muito fãs também de Anne Rice, cara, tá bom demais. Eu acho que eles estão conseguindo fazer sem... Você percebe que é uma produção caprichosa. No roteiro, no visual. O visual está irrepreensível. Irrepreensível. Do figurino aos cenários, os efeitos que não precisa de muito efeito. O bom é isso também, né? Anne Rice não faz uma coisa, enfim, Marvel. Então, você não é Anjos da Noite. Então, você consegue assistir sabe? Tem essa vantagem. Mas eu acho que vai ser... Eu acho que tá tão legal, tá tão bom. Inclusive, talvez entrando para eu continuar, entrando num ponto que você falou que vai entrar mais para frente. Esse lance do Imortal AMC lá, que aparece no início, mais o anúncio das Crônicas Mayfair adaptadas, mais as referências que são feitas, os caras estão sabendo trabalhar com Anne Rice, inclusive o filho dela está envolvido, ainda que ela tenha ido embora, infelizmente. Esqueci o nome dele agora, o filho dela. Agora eu perdi o nome dele. Acho que é Christopher. O Christopher, eu ia chamar de Stan, que era o pai. O Christopher tá ali, ele não vai deixar fazer merda. Os caras não estão se colocando no papel de fazer coisa errada, igual a Warner fez com o filme, com a adaptação de Rainha. Então, a minha expectativa, o meu hype, ele tá lá no alto, velho. Eu não tô... Assim, ó, eu nunca garanto, mesmo que eu tô com hype, alguma coisa eu falo, pode dar muita merda. Mas a expectativa do Adrianinho aqui só aumenta, e depois do 4º episódio, cara, essa atriz que faz a Cláudia, que menina maravilhosa. Além de linda, ela parece uma boneca, né? Foda. E gravem o nome dessa guria, vou colocar aqui na edição. Gravem o nome dessa guria, porque ela vai estar, vocês que gostam de blockbusters, ela vai estar nas sequências de Avatar, viu? Então, essa mina, ela ainda vai ter história. Então, Bailey... Se eu não me engano, é Bailey Bass, alguma coisa assim. Bailey alguma coisa. Ela deu o nome, cara. Cara, que interpretação. Sim. Ela traz Ela tudo. rouba a cena. Voz. Total, o episódio 4 é assumidamente da Cláudia. Olhar. E ela rouba a cena mesmo. Sim. A expressão corporal da menina, aquela cena, tem uma cena logo no final, onde ela tá, ao mesmo tempo, chorando a perda, raivosa, com dúvida, aí ela volta a ser menina. Cara, que perfeito aquilo. Que magnífico. Eu fiquei encantado. E é gótica, né? Ela gosta de se cortar. Já meteu ali, vou colocar o braço no sol. Gótica, eu quero saber, né? O que é isso, né? Cara, tá demais, assim. Então eu tô
E só para concluir o que eu estava falando lá atrás e não deixar nenhuma ponta solta, eu entrei em Vampiro à Máscara porque a gente estava falando sobre questão de clã e uma crítica que se faz quando o pessoal, eu vejo o pessoal fazer às vezes, quando discute coisas referentes, por exemplo, a Vampiro, que é o que a gente está falando aqui, mas a pessoa não faria isso. Mas aquilo não fez sentido. Amadas, a gente está falando, é o que eu ia falar aquela hora ainda sobre a Cláudia. O Lestat, a partir de entrevista de Vampiro Lestat, que foi o modelo que Anne Rice pegou, como eu disse anteriormente, ele não é nem um pouco humano. O único que tem conflito com a própria humanidade é o Louis, e esse é o cerne da obra Entrevista com o Vampiro. O conflito do Louis em relação à humanidade versus natureza vampírica. Lestat, ele é sobrenatural, ele é um deus do sangue. Se você lê uma Entrevista com o Vampiro, você vê o conceito abertamente. E se você pegar a Cláudia, ela não só pelas questões sociais retratadas, pela cor da pele, da personagem, a escolha, mas assim, ela é um monstrinho no sentido de não ser humana mesmo. Então, é uma personagem, a exemplo do Lestat, que eles não tiveram dificuldade em abandonar a humanidade. Então, o julgamento que a gente faz quando, mas aquela ação está certa ou errada, não. Tudo isso você pode fazer enviesando com o Louis, sob o viés Louis. Porque o resto dos personagens, ao longo das crônicas, né, se tu leu também, não tem humanidade ali. Então, o que eles fazem ou como eles agem, isso é o encantador. Você meio que se imagina na mente de algo que é inescrutável para você enquanto ser humano. Essa grandeza, ela está conseguindo passar, óbvio, através do Lestat, apesar do ponto de vista do Louis, e através da Cláudia. Então, assim, estou muito feliz com a série. Não sei se tu quer falar agora sobre a questão de uma outra referência que se faz à saga Mayfair, que eu acho... Traz pra gente. Que eu acho que... Eu não li a saga Mayfair, e você já comentou, a gente já conversou. Eu mandei mensagem, né? Para quem não sabe, então, assim, o Immortal Universe, né, da AMC, vai trazer, já tá anunciado, já rolou trailer das Bruxas de Mayfair. Então, traz aí pra gente, você que leu, você que já viu lá, nossa, nós mencionando. A única coisa que eu consegui pegar é a mãe do Louis, que ela fala assim, que ela fala, daquela casa lá das bruxas, não sei o quê. Eles ficam meio falando isso, tipo, tem vassouras na assim, casa dos Mayfair. Tal. Ele deu um pulo. Traz pra gente aí. Quando eles fazem essa referência, eu já fiquei feliz da vida. Porque eu já tinha visto que tinha trailer e já tinha saído o teaser da saga Mayfair. Ainda não tinha saído o trailer, se não me engano. Quando... Enfim, eles vão adaptar a saga das Bruxas de Mayfair, que se passa em Nova Orleans, e ela se passa em diversas épocas, tipo, cronologicamente, século XV para frente, e você tem, paralelo à Entrevista com o Vampiro, acontecendo a saga Mayfair. Não tinha sido escrita ainda na época que ela, se não me engano, veio um pouco depois de Entrevista, quando a Anne Rice escreveu, começou, né, com a Hora das Bruxas 1. E tem uma outra referência que eles fazem que eu desconfio que tenha sido muito sutil, se não é coisa da minha cabeça, coisa de fanboy, que é o Louis conversando com o Lestat na sala, a Cláudia está chegando, e aí ela pega um rabo de conversa onde, se não me engano, o Lestat comenta, ou o Louis comenta com o Lestat assim, eu vi o Victor ou falei com o Victor. O Victor é um negro liberto que permanece trabalhando para a família Mayfair, e ele é amante do Julius Mayfair, que é o meu personagem preferido de toda a saga das bruxas, que é ele foi era um senhor de escravo, e ele, enfim, eles prolongam a vida. A saga Mayfair é maravilhosa, assim. Eu espero que eles adaptem igualmente bem como tem parecido, né, até agora essa entrevista. E eu achei que foi uma referência ao Victor, que é o negro, que é o amante do Julius. Então, essa coisa deles juntarem... eu não vou dizer que eles vão juntar os universos na saga Mayfair, mas você tem nas crônicas, a Talamasca é um ponto em comum, é um ponto de intersecção entre crônicas vampirescas e Bruxas Mayfair. Você tem o David Talbot, que aparece
Saga do Ladrão no livro no Conto do Ladrão de Corpos. Não sei se tu leu, Pontes, esse. Não li, não li. Saca? Não li. Então você tem o David Ali, você tem o... Eu acho muito interessante que eles sugiram ou venha a aparecer alguma interação entre Mayfair e família do Louis ou Lestat. Você tem mais para frente nas Crônicas Vampirescas. Meu Deus, me fugiu o nome agora. Não é o Pandora, é o Merrick, né? Que é onde você tem diretamente ali a interação entre as Mayfair, através da própria Merrick, que tem sangue Mayfair e acaba se tornando vampiro. E você tem em Crônica de Sangue, Cântico de Sangue, Cântico de Sangue, onde você tem um outro personagem que aparece muito depois, que é um Mayfair. Ele tem sangue Mayfair, na verdade ele é de outra família, e ele também ele acaba sendo abraçado pelo Lestat. Então, assim, faz muito sentido que os produtores criem essa intersecção entre as sagas. E aí entra no que você falou, num dado momento, sobre meio que esse multiverso, né? E, cara, eu tô amando isso. Eu tô achando, pra mim, é um presente, assim. Eu tô me sentindo uma criança às vésperas do Natal. Ai, que sensacional. Cara, eu falo assim, bom, considerações finais, assim, sobre a série, cara, também amei. Eu achei sensacional. Como o Manifesto falou, cara, roteiro visualmente é linda. É uma série linda. Cada estilo, assim, cada frame, você pode dar um frame ali e salvar de papel de parede. É muito bonita. As adaptações estão sendo muito bem feitas, com uma reverência ao universo que a Anne Rice descreveu. Particularmente, assim, eu tive uma dificuldade para ler alguns livros da Anne Rice. Primeiro, Entrevista com o Vampiro. Eu lembro que foi foi um livro que eu demorei para terminar. Tipo assim, eu ficava... Porque eu tenho uma dificuldade com um autor que às vezes eu achava ela meio prolixa, assim, tal. Não tô falando que a Anne Rice é prolixa, calma, gente. Questão de gosto. As pessoas podem ter gosto, né? Mas assim, quando ela começa a descrever no livro o vampiro, ela não fala como o vampiro é, não sei o quê, como que é o cabelo. Você fica assim, tá, vampiro, quem é esse cara? Como assim? Né? Só que aí ela fica meia página descrevendo um terno. A Anne Rice era um toreador. Não é total, ela é o toreador, né? Total, ela é. Então eu tive um pouco essa dificuldade. Vou revisitar, tanto que eu tinha uma edição antiga, comprei a nova edição, bem bonita aqui, que saiu pela editora Rocco. Cara, tradução como já tinha saído na outra, tradução da Clarice Lispector. Então, mas é inegável, você goste ou não da maneira como ela escreve, goste ou não ali, inegável a contribuição desse universo que a Anne Rice criou. Ela criou uma mitologia, praticamente. Né? A gente referencia, por exemplo, Tolkien, a gente referencia George R. R. Martin, referencia Stephen King, e cara, a Anne Rice está nesse panteão também, porque ela criou um universo, ela criou uma mitologia. E para quem é fã de RPG, de Vampiro à Máscara, bebe descaradamente muito, tá? Assumidamente, até diria, muito e muito, muito desse universo. Total. Então, parem de falar, tirem a política do meu RPG, do meu filme, da minha série. Isso já estava desde o início. 1976, a mulher escreveu a porra de um livro de vampiros gays. Tá? E isso tá ok. Eu adorei demais a série. Tô no hype. Eu tava um tanto quanto tipo, puta, será que vai ser da hora? Será que vai ser legal? Tava achando deu um medinho, porque assim, tinha adaptações que eu tava falando assim, pô, isso pode dar muito certo, pode dar muito errado. Pode dar muito errado.
E não foi pauta por pauta. Cara, as adaptações fazem sentido, as adaptações enriquecem a história, enriquecem os personagens. E, gente, quando vocês conseguirem, quando vocês puderem, assistam. Se você não assistiu ainda, assista a série. Leia os livros, mas assista a série. São experiências totalmente diferentes. Eu tive um problema técnico que demorou umas 2 horas para ser resolvido. Significa que eu desapareci durante a gravação. Mas enfim, nada como o milagre da edição. Até onde eu me lembro, eu estava comentando sobre a questão das críticas à adaptação soarem um pouco como aquela galera que foi ver o Roger Waters tocar e vaiou o posicionamento político do cara. E pareceram pessoas que passaram a vida escutando ou assistindo The Wall e só enxergaram o que elas queriam. Anne Rice, diferente de outros autores, de alguns outros autores, não de outros, né? Mas enfim, ela sempre retratou com naturalidade o que hoje é militância, o que hoje são questões de gênero, sexualidade, são pautas identitárias ou sociais e etc. Originalmente, o primeiro livro que essa mulher publicou, das Crônicas Vampirescas, já tinha relação com tudo que hoje é discutido, porque naquela época não era discutido socialmente, politicamente, não era nem entendido como direito pela maior parte das pessoas, e eu que nasci na década de 80, sei que levou muito tempo para a gente entender que a gente podia brigar ou tentar dialogar por um lugarzinho nesse mundinho estranho que nós não pudemos escolher como seria, nós não pudemos contribuir ao estabelecê-lo como uma realidade, como uma forma de viver, como sociedade, senão na posição de inferior, de excluído e etc. Então não faz o menor sentido qualquer pessoa que se diz fã de Anne Rice discutir uma adaptação aprovada pela própria autora, com a participação do filho dela, que é LGBT também, e dentro das temáticas que Anne Rice sempre utilizou, que ela sempre representava. Anne Rice utiliza vampiros para representar o mundo como ele é. Por mais fantasioso que seja o elemento sobrenatural utilizado, o mundo é diverso, e Anne Rice já propunha isso através de suas obras. É diferente você questionar alguém que regrava uma música ou refaz um videoclipe da Madonna e alguém que vai lá e reescreve o hino querúbico da Igreja Ortodoxa Grega. Para quem sabe do que eu estou falando, são obras distintas com finalidades distintas. E a gente está falando de entretenimento, não é didático, não é material didático. Pessoal que se diz conservador, parem de questionar o que é feito com os mundos de fantasia, com obras de ficção. Porque o que vocês estão defendendo, na verdade, sinto muito dizer isso, é um mundo imaginário, é o verdadeiro mundo fantasioso que só existe na cabeça de vocês. Ninguém quer tirar o lugar de ninguém, não. A gente só quer um lugar no mundo e, com naturalidade, ver representado o mundo tal como é, diverso, em obras de ficção também, em entretenimento, e no fim é tudo pra gente se divertir. O original não pegou fogo, vai lá ler, vai lá assistir. O filme de 95 já era uma adaptação, etc, etc. Então, seja em menos. Pontes, foi uma honra aceitar o convite, foi uma honra ser convidado para falar contigo. Teu conteúdo é incrível. Eu sou suspeito para falar porque a gente começou a conversar por causa do teu conteúdo. E para além disso, você é um ser humano, me parece ser um ser humano, como diz agora, né? Top. Gente finíssima, um cara cabeça, inteligente, e que bom na altura dos meus 41 anos, eu consegui descobrir produtores de conteúdo que me trazem conforto, além de tudo, que representam um lugar seguro nas redes sociais, na internet como um todo. Fica um abraço para todo mundo, para quem assistiu. Eu não sou influenciador, então meu arroba vai estar aí, o Pontes vai mostrar, é @manifestos, com 2T, o S no final. Eu não sou influenciador, então eu sou só um cara como vocês que também está seguindo gente como Pontes. E é isso aí, abração. E é isso, bebês. Essa foi a nossa análise da série Entrevista com o Vampiro.
Eu também falei um pouquinho aqui da vida da Anne Rice, das suas inspirações para escrever essa obra Entrevista com o Vampiro. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe com quem você acredita que também vai curtir este conteúdo e coloca aqui nos comentários que outro autor ou autora de obras de terror e horror você gostaria que eu falasse aí em um vídeo futuro. Vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.